Saúdo os irmãos na paz do Senhor Jesus. Quero ler com os irmãos no capítulo 17 de Mateus. Amém? Mateus 17. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Existe uma passagem que a gente chama paralela em Marcos. Marcos capítulo 9. Eu queria só um instantinho e nós chegamos lá. Marcos, no capítulo 9, versículo 2 em diante, traz o relato do acontecido no monte. E a frase que para mim é icônica de Pedro, no versículo de número 5, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Ele propõe até que se faça algumas tendas para Jesus e para Elias e Moisés. Bom é estarmos aqui.
Outra coisa que me chama a atenção, e aí eu não estou lembrado sem Marcos, sem Mateus, é que diz que essa experiência no Monte da Transfiguração, ela aconteceu, e não que ela tenha durado a noite toda, mas as Escrituras dizem que eles só descem do monte no dia seguinte. Dia seguinte. Veja, Jesus chamou os discípulos, Pedro, Tiago e João. Pedro, João e Tiago. Para estarem com ele nesse monte. Alguns teólogos acreditam ser o Monte Tabor, que é é o maior monte em Israel. O fato é que Jesus chama esses três para uma experiência. Uma experiência que vai servir depois de testemunho. E aí, eu queria desde já começar falando com os irmãos que esses momentos que eu chamo de especiais, extraordinário, porque não é da ordem do ordinário, mas do extra, eles têm o seu propósito. Quando Deus marca aquele encontro lá no Sinai, que foi pregado aqui no Derramai, ele tem um propósito. Aquela manifestação da presença, e a gente fala manifestação da presença é Deus dar-se, né, Deus revelar que Ele está presente, Deus dar uma amostra que Ele está presente, porque a gente sabe que Deus está presente em todos os lugares. Isto porque o universo não pode conter a presença de Deus. O universo, inclusive, está abarcado pela presença de Deus. Só que nós não conseguimos ver nem sentir. E há momentos em que Deus se revela, que Ele se deixa perceber. É o que a gente chama de presença manifesta. E todos os relatos de presença manifesta têm o extraordinário. É o Sinai, é a inauguração do tabernáculo, é a inauguração do templo, Sinai, o monte pegando fogo, a inauguração do tabernáculo, a nuvem de glória repousando sobre o tabernáculo. O mesmo acontece na inauguração do templo. Na visão, no chamado do profeta Ezequiel, ele vê o Senhor entronizado. O Senhor assentado num trono, e esse trono sendo carregado por criaturas angelicais, que a gente acredita ser os querubins. Relâmpagos também. Resplendor, glória. Há a manifestação também da presença no chamado profeta Isaías. O lugar tremeu. A glória de Deus enchia o lugar. E os anjos diziam, toda a terra também. Essas manifestações da presença de Deus,
ela é extraordinária e ela tem um propósito. Tem um propósito. Algo deste propósito fica para mim claro quando Pedro, na segunda carta, por ele, de sua autoria, ele vai trazer, à memória este evento. E ele fala deste evento como algo que serviu de testemunho para se dar mais confiança, crédito às profecias acerca do retorno, da parousia, da segunda vinda de Jesus. E aí eu queria ler com vocês veja, eu estou falando que essas manifestações da presença de Deus, ela tem propósito. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 16, ele diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, poder e vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. De que vinda é esta? É a segunda vinda. Visto que ele já havia cumprido a missão, ressuscitado, assunto aos céus, os apóstolos estão agora com a missão de anunciar o evangelho. Esta vinda aqui se refere à segunda vinda de Jesus. Quando vos anunciamos, demos a conhecer, não foi seguindo fábulas engenhosas, inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Olha, veja, Pedro está dizendo que uma das impressões na sua alma, dele ter vivido tão grandiosa experiência, é que ele teve conhecimento empírico da majestade de Deus, da majestade de Jesus. Só lembrando que quando Pedro tem essa experiência, ele está caminhando com Jesus, e Jesus está se dando a conhecer que ele é o Filho de Deus, que ele é o Cristo, e é no caminhar que eles vão construindo esse conhecimento e firmando esta convicção, essa certeza. E faz parte da construção dessa fé, dessa certeza, a experiência que ele tem com Jesus no Monte da Transfiguração. Quando ele vê Jesus transfigurado, Jesus glorificado, Jesus majestoso. Eu sou testemunha, nós, porque os outros também viram, os outros dois, testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, porque o Pai dá esse testemunho, não é? Quando o Pai termina a frase, eles caem prostrados em total reverência e são tocados por Jesus para que se levantem. E aí já a experiência já tinha ocorrido, mas eles ouviram a voz, eles viram a glória e viram o testemunho do Pai acerca do Filho. É disso que ele está falando. Ora, esta voz,
Deus Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinha do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Essa carta está sendo escrita pelo menos uns 30 anos depois. Eu vou repetir. Essa carta foi escrita pelo menos uns 30 anos depois. Mas o caminhar com Jesus, o conhecer Jesus, andando com Ele, e o andar com Ele envolve também essa experiência, deixou impressões, convicções em Pedro, que mesmo tendo passado mais de 30 anos, ele falava com a mesma empolgação do que no dia que ele viveu isso. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Veja, quando ele, no versículo 19, ele diz: temos assim tanto mais confiança a palavra profética. O que nós vimos ao andar com o Senhor Jesus, a sua majestade, o testemunho de Deus Pai acerca de quem Ele era, a honra, a glória que Deus deu ao dar esse testemunho para Ele, faz com que, outra coisa, nós tenhamos maior convicção das profecias acerca de seu retorno. Porque ele começa falando da segunda vinda de Jesus. Versículo 16. Essas profecias aqui que ele fala, confirmadas a palavra profética, é da vinda de Jesus. E ele vai discorrer sobre esse assunto no capítulo 2, no restante do capítulo 2. Então, olha que interessante. A experiência que Pedro teve com Jesus, entre outras coisas, serviu para fortalecer a sua fé na palavra profética, ou na esperança, ou nas promessas. Jesus mesmo fez a promessa que retornaria, João capítulo 14, versículo 1. Não é isso? Não se turbe o vosso coração, é esse o texto? Credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muita morada, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e voltarei para buscardes para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Eu vou, mas eu volto. E eu vou voltar para buscar vocês. Em Mateus capítulo 24, acho que é o versículo 27, versículo 30, Jesus fala do seu retorno, que será com poder e grande glória. Aleluia! Então, esta promessa de Jesus passa a ser promessa compartilhada pelos apóstolos. Pedro fala dessa segunda vinda. Paulo fala dessa segunda vinda. Na verdade, Paulo traz mais clareza dos eventos dessa segunda vinda. Mas olha que tremendo, irmãos. A nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança
na palavra, nas promessas, nas profecias, tanto se fortalecem como se renovam quando a gente experimenta o Deus vivo. A nossa fé, ela não tem que estar ligada somente ao intelecto. Na verdade, a nossa fé, ela deve ser algo vívido, experiencial. Provar. É o vem e ver de Filipe a Natanael. É Jesus chamando à parte, venham. Você está entendendo? Venham. É como se ele não falou, mas no coração, é como se no coração de Jesus tivesse assim: venham, eu quero mostrar algo que vai deixar impressões poderosas na alma de vocês. Aleluia. Desejar, conhecer, ter experiências vívidas com Deus, deve ser natural. Eu não estou falando só de sensações, emoções, falando de experiências vívidas. Experiências vívidas que, além das emoções, das sensações, abarca também experiências do tipo: eu orei e Deus me respondeu. Eu pedi a Deus uma prova e o Senhor, conforme eu pedi, Ele graciosamente, Ele me respondeu. Isso aumenta a minha fé, porque eu provo de um Deus vivo. Mas sim, experiências vívidas que dão conta dessa ânsia da alma, do espírito, sede, fome de Deus. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas quanto a mim, eu me apercebi num dado momento da minha caminhada que existia um vazio como um oco em mim, que a gente chama de vazio existencial, que todo ser humano tem, só que não se percebe. E esse vazio existencial leva o homem a buscar preenchê-lo, e ele não sabe com que ou com quem. Ele busca através de realizações, através de prazeres. Mas Jesus já deixou claro, quando ele falou à mulher samaritana: se você soubesse quem é que está te pedindo água, você é que me pediria, e eu te daria água viva. Essa água viva fala da presença de Deus que sacia essa fome, essa sede existencial por Ele, que todo ser humano sente. E eu me apercebi desse vazio, e sabe, Deus é muito bom, pelo menos eu posso falar isso acerca da minha experiência no caminhar com Ele. Porque no mesmo dia, horas depois, eu olhei para mim e eu notei: aquele vazio eu não sinto mais. Porque naquele mesmo dia eu percebi esse vazio numa tarde, e eu percebi o preenchimento dele numa noite.
porque entre a tarde e esta noite, eu tive um encontro com Ele. Ou melhor, Ele me encontrou, Ele me salvou, Ele veio habitar em mim, por meio do seu Espírito, aleluia! Agora, quem disse que este homem, que depois de preenchido esse buraco, esse oco, ele não continua querendo mais de Deus? Porque é natural que a gente, do que se agrade, a gente queira mais, sim ou não? A história conta, para ilustrar, que um grupo de irmãos estavam insatisfeitos com o estado da igreja no pós-reforma, reforma protestante. Por quê? Porque Lutero, os reformadores, eles se aplicaram à doutrina, né? A revisão da doutrina, mas a liturgia era igualzinho. Tirou-se as imagens, mas aquele rito, aquele ritual, aquele culto, sabe, cheio de regras, aquele culto rígido, engessado, seco, sem experiência, continuava, e um povo ficou inconformado com aquilo. Aquela inconformidade, na verdade, era fome de relacionar-se com Deus, que é relacional. E eles começaram a buscar a Deus, e daí nasceu o movimento chamado movimento pietista. Conforme eles começaram a orar e pedir mais de Deus, porque eles tinham fome de Deus, sabe, esse Deus que quer se relacionar, ele veio, ele se manifesta, irmão, ele envolve o seu povo, aleluia. É como Jesus disse: se você soubesse, você me pediria e eu daria. Então ele quer dar, ele quer se relacionar. E esses irmãos, desses irmãos, vieram os moravianos, e os moravianos impactaram poderosamente John Wesley. John Wesley impactou poderosamente as igrejas da santidade. As igrejas da santidade se uniram, influenciaram também homens como Seymour, e Seymour, aquele negro meio caolho, meio fofinho, foi o instrumento que Deus usou para trazer um dos maiores avivamentos da história da igreja, o movimento pentecostal, onde as experiências eram tão fortes, que diz que quando o Espírito de Deus manifestava-se numa simples casa, haviam luzes, e por 3 vezes os vizinhos, ao verem aquelas luzes, aquele fogo, eles chamaram os bombeiros, e quando os bombeiros chegavam, eles perguntavam: cadê o fogo? Não era um fogo natural, era o fogo da presença do Espírito de Deus. Relatos dão conta que eles se mudaram para um lugar na rua Azusa Street, um ex-depósito abandonado. Irmão, a glória de Deus se manifestava naquele lugar de tal forma, pessoas de várias partes do mundo iam lá para receber o renovo espiritual, o poder de Deus, porque aonde tem sedento, tem derramado o Espírito para saciar a sede. Ah, tem. Os relatos dão conta que a 1 quarteirão do lugar, as pessoas que para lá estavam se dirigindo já sentiam um
poder da presença de Deus. Alguns eram revestidos de poder antes de chegarem ao local, a um quarteirão de distância. Outros eram curados a um quarteirão de distância. Aleluia! Trouxe marcas, aquela experiência, aquele momento que Jesus chamou para o particular, aqueles 3 discípulos, deixou impressões que mesmo depois de 30 anos, a fé daquele homem continuava forte, porque as palavras do Senhor foram confirmadas pela manifestação da sua glória. Então, sim, nós não somos os únicos, nem os últimos. Nós não somos tolos, nem meninos. A gente é só um povo que tem entendido como é bom estar e desfrutar a presença de Deus. O quanto isso nos faz bem, inclusive para a nossa fé. Agora preste atenção, que eu estou caminhando. Vocês sabem o que acontece depois daquela experiência sobrenatural? Eu não sei se essa experiência ela durou alguns minutos ou algumas horas. Eu sei que eles passaram a noite inteira com o Senhor Jesus. Só no dia seguinte eles desceram. Só que quando eles descem, o que eles encontram? Eles encontram uma multidão, versículo 14. Eles encontram os opositores, os escribas. Eles encontram um pai sem fé com o seu filho oprimido. E além disso, essa multidão ainda não tem uma fé robusta. Tanto é que é nesse evento, Jesus desabafa: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando vos suportarei? Incrédula. Isso depois de ouvir o relato do pai, que incrédulo também estava. Eu levei aos teus discípulos, eles não conseguiram curá-lo. Se tu podes. A questão é como se Jesus estivesse dizendo: eu posso todas as coisas. Você acredita que eu posso? Porque Jesus disse, ele disse: se tu podes, cura meu filho. Jesus disse: tudo é possível ao que crer.
Então a questão não é se eu posso, porque eu posso. A questão é se você crê. Aleluia. Jesus responde àquele pai, não pela fé dele, mas pela humildade dele. Me ajuda nessa minha falta de fé. Então preste atenção. Eles sobem ao monte. Subiram porque Jesus disse o que para eles? Venham. Jesus chamou-os à parte. Para uma experiência que ia marcar a alma deles. Que ia, inclusive, fortalecer a fé deles. Só que, por mais que seja uma noite toda, mas tem que descer do monte. Amém? Aí me vem um pensamento, quem dera fosse que nós pudéssemos ficar logo no monte, né? Bom é estar aqui, não é? Irmão, o que nós vivenciamos, experienciamos, sentimos, aleluia, as convicções que vieram a partir das nossas experiências no Derramais são maravilhosas. É tipo assim, Senhor, bom é estar aqui. Não dá para fazer uma tenda, não. Uma tenda é um lugar provisório, mas é um lugar para se ficar. É tipo assim, vamos ficar aqui, né? Quem dera a gente pudesse morar na presença do Senhor. A boa verdade é que a gente vai morar na presença do Senhor. A boa verdade é que nós já estamos na presença do Senhor. Só que vocês estão me entendendo? A glória manifesta. O ver face a face. O ouvir como eu sou ouvido. Oh, irmão, nós estamos caminhando para lá. Aleluia! Então, meus irmãos, não é pecado nenhum a gente querer antecipar alguns momentos desse aqui. Aleluia, porque nós viveremos isto na eternidade. Aleluia. O Monte Tabor, o Monte da Transfiguração, nem vai se comparar com o que nós vamos viver com o Senhor. Aleluia, quando Ele voltar para nos buscar, ou quando nós passarmos desta vida para Ele. Então não é meninice, então não é loucura, então não é fanatismo, é só o desejo de uma alma que experimentou o quanto é bom estar na presença do Pai e almeja, aleluia, o romper de tudo isso para desfrutar Ele na eternidade. Aleluia, aleluia. Então na verdade nós descemos do monte, e o monte para nós, o Monte Tabor, são essas experiências. Mas a gente desce do monte com o coração nele. Aleluia. Era tipo assim, Pedro, eu tenho um consolo. E eu transmito para vocês esse consolo. Qual, Pedro? Ele vai voltar. E assim como Ele me chamou para estar à parte, portanto, separado com Ele, neste lugar de delícia, Ele vai voltar segunda vez, para me levar, para estar à parte com Ele novamente, neste lugar de delícia. Irmão, isso era tão certeza. Quem está me ouvindo? Isso era tão desejado. Na verdade, isso era tão
inspiração para ele, dona Solange. Tão inspiração. Que uma das coisas que ele vai se referir nas suas cartas é que nós somos peregrinos. Nós somos como transeuntes aqui. Agora, olha as palavras que ele usa. É de um homem que, tipo assim, aqui na terra é como se eu tivesse descido do monte. É quando eu desço do monte que eu encontro uma geração incrédula. Que eu desço no monte, o que eu encontro são os opositores. Quando eu desço do monte, é isso, eu encontro o trabalho do Senhor para se fazer. Mas eu sei que Ele vai voltar. A profecia é confirmada pelo testemunho do Pai quanto a quem Jesus é. Ele é o Filho amado. Agora tem mais. Qual é o mais? Irmãos, olha isso daqui, ó. Se você não se impressionar com isso, mas isso é de um coração que tem os céus como a maior esperança e o maior desejo. Vou repetir. Essa convicção, isso daqui, essa tranquilidade, primeiro é de quem sabe para onde vai e está desejando ir. Na verdade, vive esse tempo na esperança de ir estar neste lugar. Ele diz assim, ó, no capítulo de número 1 ainda, versículo de número 13, ele diz assim: também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, este tabernáculo se refere ao corpo físico, porque o corpo é a vestimenta da alma, é a morada da alma, tabernáculo. Enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Enquanto eu estou aqui, eu estou lembrando a vocês do que eu ensinei a vocês. Agora, preste atenção, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, ele está falando da morte, conserveis lembrança de tudo. O meu Senhor já me disse que eu vou partir. Mas esse tempo que ele ainda não me levou, eu estou escrevendo para fortalecer a fé de vocês. Trazer à lembrança o que já foi ensinado. Para que quando eu partir, mesmo depois de muito tempo, vocês ainda se lembrem desses ensinos. Porque eu já vou. Meu Jesus já disse que vai me levar. John Wesley, um dos maiores pregadores que Deus já levantou nessa terra. Uma das coisas que impressionou ele e fez com que ele revisitasse a sua certeza de fé, certeza de salvação, foi que quando ele estava voltando, frustrado, das missões nas 13 colônias, que depois deram origem aos Estados Unidos da América, ele foi pregar aos índios, e ele não teve êxito. Então ele está voltando para a Inglaterra, e acontece uma grande tempestade, e o navio quase naufraga.
A gente está falando de águas geladas, águas profundas, então, se naufragar, vai todo mundo morrer. O povo ficou desesperado, e ele também. Com a possibilidade da morte, ele se desesperou. Só que ele viu um grupo de irmãos que estavam louvando a Deus tranquilamente. Vai, gente gritando, vou morrer. E o grupo estava louvando. Eram os moravianos, que tinham experiências, andavam. Eles não tinham somente o conhecimento intelectual, eles tinham um conhecimento vívido de que Deus é um Deus relacional. Então, na possibilidade da partida, eles estavam tranquilos. Porque, como disse o apóstolo Paulo, estar com Cristo é bem melhor. Ele ficou impressionado. Que grupo de crente é esse? E fez com que ele revisitasse suas convicções. Olha, o cara estava voltando de missões. E é nessas reflexões que ele tem um encontro, vai para um lugar, ele ouve a mensagem, eu esqueci o nome do pregador, é falado que o justo viverá pela fé, ele é impactado, e ali ele disse, ali eu me converti, de verdade. Sabe, ele já sabe que vai partir. Eu não ouço aqui vozes de murmúrios, de desespero, de frustração, de angústia. Eu ouço uma voz de paz, de convicção, de quem realmente sabe o que é estar com Cristo e o quanto isto é melhor e é desejável. Irmão, nós somos crentes, os crentes, generalizando, atualidade, os crentes da atualidade, falou de morte, os crentes tremem na base. Morte ainda é um assunto que causa desconforto para muitos. Por quê? Por quê? Eu sou da origem da maior igreja pentecostal do Brasil, eu acredito que seja do mundo. E desde o começo da minha fé, quando falava em morrer, os crentes falavam assim, não, eu não vou morrer não, eu vou ser arrebatado. Irmão, se você estiver vivo no dia do retorno de Jesus, na sua segunda vinda, você vai ser arrebatado. Se não, carne e sangue não é do reino dos céus. Jesus vem te buscar de outra forma. Eu acredito que quanto mais esse conhecimento intelectualizado se transforma num conhecimento vivido, mais desejável se torna os céus para essa pessoa. Eu quero fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Você colocaria as suas reservas financeiras pensando na sua aposentadoria? Esquece. No meu exemplo, não tem INSS. E para a turma mais jovem aí, provavelmente não vai ter, não. Não sou eu que estou dizendo isso. São os economistas. Mas, então, no meu exemplo, tire INSS. Não existe aposentadoria dada pelo governo, certo? Você tem que fazer o seu pezinho de meia, como a gente diz. Você investiria os seus recursos para ter uma aposentadoria numa instituição financeira que você sabe
que ela vai quebrar? Sim ou não? Só um, falar que nem os irmãos, né? Perdão da palavra, só um jegue, né, irmão? Ai, ai. Então, se não, Pedro, na mesma carta, capítulo 3, ora, versículo 7, ora, os céus que agora existem e a terra, planeta Terra, Terra, aqui onde a gente está, que agora existe, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, vai queimar. Vai queimar. A primeira destruição da humanidade foi por meio da... Cadê os crentes? Foi por meio da água, das águas. Só que Deus fez uma aliança, o arco de Deus, que depois os homens colocaram o nome de arco-íris. O arco de Deus é o símbolo, é o sinal da aliança, que Deus diz, não vai ser mais pelas águas. Certo? Então não tem perigo do mundo, da humanidade, ser destruída novamente por águas. Então aquele filme aí, impacto, não sei o quê, inundação, é tudo ficção. Beleza? Mas se tiver algum filme mostrando que vai ser por meio do fogo, aí está de acordo com a palavra. Está sendo entesourados, guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Para o Senhor um dia é como 1000 anos é como um dia. Versículo 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas pelo fogo, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, diga nós, porém, segundo a sua promessa, olha aqui onde o povo tem que estar, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Quando eu perguntei, você investiria a tua aposentadoria numa empresa que tu sabe que vai quebrar? Todo mundo disse não, amém? Isso para fazer uma comparação quanto o maior investimento que nós podemos fazer, que são dos nossos anos de vida, que é do nosso tempo, que é do nosso vigor, a nossa vida. Se nós, os crentes, o mundano não, porque ele não sabe disso, mas se nós, os crentes, sabendo dessa verdade, a gente vive o tempo que nos resta como se esse mundo é um bem a ser desfrutado, a gente não está fazendo investimento numa empresa que a gente sabe que vai quebrar. Será que a gente não está contrário ao que Jesus disse que a gente deve entesourar nos céus? Portanto, não é loucura
o crente que investe no porvir. Na verdade, ele vive essa promessa, essa esperança, ele vive com expectativa. Para o mundo pode ser loucura, mas para nós é a mais pura manifestação de um coração que crê e que espera. Nós, irmãos, esperamos novos céus e nova terra. Nós sabemos que os céus que agora conhecemos, a terra que agora conhecemos, estão sendo reservados para serem consumidos pelo fogo. A grande discussão entre os teólogos é: esse planeta todo ele vai ser queimado pelo fogo e Deus vai criar outro planeta, novos céus e nova terra, outro planeta, ou este planeta Terra vai passar pelo fogo e o fogo vai trazer como que uma restauração, vai ser queimado tudo que a gente conhece, toda a estrutura que a gente conhece, todo, e do zero Deus vai fazer esse novos céus e nova terra a partir desse planeta. Essa é a grande discussão. Mas o que não é discutido, vai ser derretido, queimado, tudo pelo fogo. A humanidade que nós conhecemos, ela deixará de existir. A sociedade que nós conhecemos deixará de existir. Os governos que nós conhecemos deixarão de existir. Existirá somente um governo. E esse governo é um reino. E ele tem um rei. O seu nome é Jesus. Essa humanidade, essa sociedade que agora que existem vários tipos de sociedade, organização de seres humanos em sociedade, deixarão de existir. Existirá só uma sociedade. É a sociedade dos remidos. É a sociedade dos lavados pelo sangue do Cordeiro. É a sociedade dos que foram resgatados e comprados pelo sangue de Jesus. E foram feitas a igreja, o corpo do Deus vivo. Glória a Deus. Amém. Então aquele paraíso, com as plantas, com os animais, mostrado aí por uma religião aí, isso provavelmente vai ser no milênio. Novos céus, nova terra, estado eterno, é muito mais elevado. É maior, é melhor do que o monte da transfiguração. É maior, é melhor do que o monte Sinai ardendo em chama, aleluia, coberto por trovões e relâmpago e por nuvem de glória, aleluia. É maior do que todas as manifestações de Deus na terra, porque não serão manifestações em ocasiões, em situações, em momentos, será Deus manifesto em glória, nos novos céus e nova terra, aleluia. E o crente, ele espera isso, ele deseja isso. Ai. Por enquanto, meus irmãos, é assim que nós devemos pensar. Por enquanto, é viver Deus, viver Cristo no monte da transfiguração, é viver Cristo descendo com Ele do monte, encarando esse mundo perdido, com a intenção de salvar o maior número possível, encarando os opositores, mantendo a fé, porque eu sei em quem eu tenho crido.
Eu sei como eu tenho me relacionado com Ele. Eu sei quem me conquistou o coração. Eu sei como é maravilhoso esse amor. E os amores terrenos não concorrem com esse amor celestial. Aleluia! Portanto, eu vivo como peregrino e forasteiro, mas um dia eu subirei. Eu subirei, por assim dizer, o maior dos montes, e subirei para não mais descer. Aleluia! Eu subirei para lá estar com Ele para sempre. Para sempre. Para sempre. Irmão, quer um conselho? Não invista muito nessa empresa que está perdendo, não. Essa empresa, esse mundo, já está determinado o fim dele. Vamos entesourar nos céus. Vamos entesourar no céu, vamos continuar. Como é que eu entesouro no céu, pastor? Fazendo o que a gente está fazendo, irmão. Meu tempo está sendo investido. Minhas finanças, uma parte dela que o Senhor me convida, também está sendo investido. Meu vigor está sendo investido. Então, que venha mais beberibe por aí. Pastor, quantas almas ontem? Nenhuma por enquanto. Mas nunca vi o Felipe pregando com tanto entusiasmo como pregou ontem. É desse jeito. A gente está entesourando. A gente está tentando resgatar o maior número possível, porque a gente sabe para onde a gente está indo, aleluia. E a gente quer levar esse povo com a gente. Ô glória! E olha que ontem eu estava enjoado, irmão, eu estava enjoado. Eu estava enjoado porque cada garganta ardendo, não conseguia falar direito. Falava, doía. Hoje, de madrugada, às 4 horas da manhã, eu acordei com a dor na garganta, se estendeu para o peito aqui. Eu dei aquelas tosses. Ou tosse dolorida, irmão. Aí veio aquele negócio, né? Vocês devem imaginar. Da cor do Hulk. Cada tosse era como se estivesse rasgando garganta e peito. Eita, Jesus. Meu Deus. Vou ter que ir para o médico mesmo. Homem dá valor aí para o médico, né? Homem, né? Mulher é diferente. Se eu tirar o exemplo de mulher pela minha sogra, irmão, toda mulher ama ir para o médico. Homem não gosta, não. Meu Deus, tem que ir para o médico. Exames, remédios. Senhor, tenha misericórdia. Sei como o Felipe não acordou. Acordou. Mas graças a Deus eu consegui dormir. Depois de uma oração, tenha misericórdia. Amanheci com alívio aqui no peito, né? Já não senti essa dor. Só a garganta. E agora, irmão, estou até conseguindo pregar. Ainda pensei em não pregar, que não estava dando, não estava conseguindo falar. Glória a Deus. Fazer a obra com dor é mais difícil, irmão. Mas a gente está semeando, a gente está investindo, a gente faz parte desse reino. Nós aguardamos novos céus e nova terra, aleluia. É para lá que nós vamos, glória a Deus.
Você pode ficar de pé. Olha que interessante. Irmãos, no próximo final de semana vai ser a extensão do Derramai. Convide, porque eu estou crendo. Está chegando o tempo em que as outras igrejas, crentes de outras igrejas, verão a referência na Manancial. Rapaz, tem uma busca lá pelo renovo, pelo poder. Logo depois do carnaval nós vamos lá. Quem lembra que eu falei isso? Lembra? Aí eu venho hoje. Tem visitante para apresentar? Tem não, eu glória, né? É tudo para a gente dar uma desanimada, né? Deu uma piaba ontem. O que teve foi um negócio interessante. Depois que a gente terminou o evangelismo, um meninozinho passou com uma mesa, passando com as cadeiras, um meninozinho. A gente ficou sabendo que ia ter uma festa. Logo hoje, tomara que o som seja, né, o volume mais alto, a altura mais alta que o nosso som. Se for mais baixo vai ser até melhor, que eles vão nos ouvir, querendo ou não. Mas não era para festa. Não sei se você se tocou, irmão Silvino. A moradora ficou sabendo que os crentes iam fazer um trabalho lá, né? Eu acredito que ela imaginou: vai vir uma ruma de crente, 15. Aí ela botou, foi a venda dela, ó. Quer Jesus, quer não. Eu quero é vender para vocês. Acho que ela estava falando no coração. O diabo usa isso para nos frustrar, viu? Rapaz, vamos para outro canto, que não está dando para vocês não. Ou então deixe disso. Tempo, dinheiro, esforço. Sai de reta, Satanás. Tu não compreende as coisas de Deus, só dos homens. A palavra de Deus não torna vazia, como a chuva que cai e rega a terra, aleluia, e cumpre o papel para qual foi enviado. Assim é a palavra do Senhor. Se ela não salva, ela condena, mas a palavra do Senhor não volta vazia. Nós não temos o poder para salvar, mas nós temos a missão de pregar, aleluia. E nós estamos anunciando, e nós estamos orando, e nós estamos crendo que Deus já está nos usando, e conforme a sua boa vontade, Ele vai romper ali, Ele vai romper em outros lugares. Lá vai crescer, aqui vai voltar a crescer. Aonde o Senhor nos enviar, vai ser terra fértil, porque Ele é fiel. Nós só temos que continuar fazendo a nossa parte. Amém.